E se no exato momento em que você acreditou que Deus havia te deixado sozinho, Jesus estivesse te carregando nos braços, em silêncio, apenas para que você aprendesse a confiar? Essa pergunta é o ponto de partida para entender o mistério mais profundo da fé: o silêncio de Deus. Há dias em que a alma se sente pesada, quando a oração parece não ultrapassar o teto e o coração se pergunta, quase em desespero: Senhor, o Senhor ainda está aí? É nesses momentos que o silêncio dói mais, porque parece confirmar o medo que mais assombra o ser humano, o de ter sido esquecido. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono, ele é presença disfarçada. É o modo que o amor encontrou de amadurecer a fé dentro de nós. Quando ele se cala, não é porque não se importa, mas porque está agindo em um nível que ainda não conseguimos ver. Jesus não trabalha apenas naquilo que acontece fora, mas principalmente no que acontece dentro. Por isso, o silêncio é o lugar onde ele forma em nós aquilo que nenhuma palavra humana seria capaz de ensinar: a confiança. A ausência que você sente é muitas vezes o eco da transformação. Deus retira as sensações para purificar o amor. Ele cala as respostas para revelar que a fé é mais forte do que a emoção. Ele permite o deserto para ensinar que sua presença não depende de consolo, mas de aliança. O silêncio de Deus não é vazio, é gestação. É o tempo em que ele prepara o milagre, ajusta os detalhes, trabalha naquilo que só o tempo e a graça podem amadurecer. Pense em Jesus no barco, dormindo enquanto os discípulos se desesperavam com a tempestade. Para eles, aquele silêncio era sinal de descuido. Para ele, era a prova da fé. A calmaria só veio depois que o coração deles foi testado. Assim é com você. O silêncio de Deus não significa que ele está inerte, mas que ele está te convidando a crer antes de ver, a confiar antes de entender. Porque a fé que precisa de explicações ainda não é fé, é expectativa. Há momentos em que Deus fala por meio de suas palavras, outros em que fala através de suas pausas. O silêncio dele é o modo mais íntimo de comunicação, porque só o amor verdadeiro é capaz de permanecer presente sem precisar ser notado. É o amor que não grita, que não disputa, que não exige provas, apenas permanece. É o mesmo amor que sustentou Jesus na cruz, quando o Pai silenciou, não porque o abandonara, mas porque estava realizando, naquele silêncio, a maior obra da história, a salvação do mundo. O Cristo que parece distante é o mesmo que nunca te perdeu de vista. Ele continua olhando para você com ternura, mesmo quando o teu olhar está coberto por lágrimas. E enquanto você se pergunta onde ele está, ele permanece te sustentando, invisível, porém incansável. O amor de Deus não precisa se manifestar para existir. Ele é, por essência, constante. E esse é o ponto que o mundo moderno esqueceu. A presença de Deus não depende do sentir, mas do ser. Neste vídeo, você vai entender que Jesus não te abandonou. Ele apenas escolheu te amadurecer. Cada silêncio que você enfrenta é um convite para um novo nível de fé, um passo além das emoções, um mergulho mais profundo na confiança. Porque o Cristo que um dia prometeu, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, não mentiu. Ele está. Mesmo quando você não o vê, ele está. Mesmo quando tudo parece ruir, ele está. Mesmo quando o silêncio pesa, ele permanece. O abandono que você teme não existe. O que existe é um Deus que trabalha em silêncio, mas com perfeição. Um Deus que escreve nas pausas as linhas mais bonitas da tua história. E hoje, ele quer te dizer de forma clara e pessoal: eu nunca te deixei. Cada lágrima que você derramou foi guardada. Cada noite em que você se sentiu só, eu estava ao seu lado. E mesmo quando o teu coração duvidou, eu continuei te amando. Este é o ponto de partida da tua fé. O momento em que o silêncio deixa de ser ausência
e se torna presença. Porque quando tudo parece vazio, é justamente aí que o céu está mais cheio de amor por você. Jesus não te abandonou. Ele está te ensinando, com o silêncio mais eloquente que existe, a ouvir o som da eternidade dentro do teu próprio coração. O deserto humano, o sentimento de estar. Só há um tipo de solidão que não se resolve com companhia, um vazio que nenhuma voz humana consegue preencher. É o deserto interior, o espaço silencioso onde a alma se descobre sem escudos, sem distrações, sem aplausos. Esse deserto é o lugar onde o homem moderno mais teme estar, mas também é onde Deus mais fala. O mundo hoje vive cercado de vozes, notificações, sons, e ainda assim nunca se sentiu tão só. Essa solidão é o sintoma de um coração que perdeu o contato com sua origem. A humanidade se acostumou a confundir presença com atenção e atenção com amor. Vivemos conectados a todos e, ao mesmo tempo, desconectados do essencial. A solidão não nasce da ausência de pessoas, mas da ausência de sentido. E o que dá sentido ao coração não é a quantidade de relacionamentos, mas a qualidade do vínculo com Deus. Quando esse vínculo se enfraquece, tudo ao redor perde brilho. É o que Santo Agostinho já dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Esse deserto humano é um espelho. Ele revela as feridas que tentamos esconder, os medos que disfarçamos com sorrisos, as fugas que mascaramos com trabalho e distração. Mas é justamente nesse espaço árido que o Espírito Santo começa a agir. O deserto é o lugar do confronto, onde Deus não nos castiga, mas nos purifica. É ali que Ele retira os excessos, desmascara os apegos e nos faz enxergar o quanto precisamos dele. Jesus também passou pelo deserto, e não por fraqueza, mas por missão. O deserto foi o laboratório da sua fidelidade. Ali, em meio ao calor do dia e ao frio da noite, ele mostrou que a solidão não é maldição, mas preparação. Porque o deserto não é o fim do caminho, é o início da transformação. Cada pessoa que se sente abandonada está, sem perceber, no mesmo cenário onde Deus formou profetas, santos e apóstolos. O deserto é o lugar onde o barulho do mundo cessa e a alma começa a escutar a voz que realmente importa. Mas o problema é que muitos, ao entrar nesse silêncio, se apavoram. Querem sair, fugir, voltar à distração. Não entendem que é ali, quando o chão parece ter desaparecido, que Deus começa a construir o novo alicerce. O deserto é o útero espiritual onde a fé nasce de verdade. Há uma pedagogia divina nessa solidão. Deus permite o isolamento para curar a dependência dos olhares humanos. Ele permite a sensação de abandono para ensinar que o amor dele não depende de presença física. Ele permite o vazio para que a alma perceba que nada, absolutamente nada, pode substituir sua graça. O deserto não é o lugar onde Deus se ausenta. É onde ele se revela de forma mais pura, mais íntima, mais transformadora. Talvez hoje você esteja passando por esse deserto. Talvez se sinta cercado por pessoas e mesmo assim sozinho. Talvez olhe para o alto e não ouça a resposta. Não se assuste. O deserto é o caminho dos que foram escolhidos para ver mais longe. É a terra onde Deus planta a força dos que vão carregar sua luz. É no silêncio do deserto que Ele te chama pelo nome. E é ali que Ele te ensina a reconhecer sua voz. O sentimento de estar só não é o fim, é o início da comunhão. Quando você se encontra consigo mesmo diante de Deus, descobre que a solidão é apenas o convite para a presença. O deserto é o cenário do encontro. Porque é ali, onde tudo falta, que Jesus se aproxima para revelar que Ele sempre esteve contigo. O deserto é a escola dos que aprenderam a transformar a ausência humana na certeza divina de que Cristo nunca abandona quem o busca. O Jesus que permanece no silêncio.
Existem momentos em que o coração clama por uma resposta e tudo o que encontra é o eco do próprio pedido. O céu parece calado, a alma se pergunta se Deus ainda ouve e o medo sussurra que talvez ele tenha se esquecido. Mas é nesse aparente vazio que acontece uma das realidades mais belas da fé. Jesus nunca parte, ele apenas permanece em silêncio, e esse silêncio não é ausência, é intimidade. Ele fala de um modo que só os que amam conseguem entender. O Evangelho de Marcos narra uma cena que explica isso de forma perfeita. Jesus está no barco com os discípulos e uma tempestade violenta se levanta. O vento uiva, as ondas invadem o barco e todos gritam em pânico, mas Jesus dorme. Para os discípulos, esse sono é descuido. Para o Cristo é confiança. Ele sabe que mesmo quando parece não fazer nada, tudo está sob controle. O que os discípulos chamam de silêncio, Jesus chama de paz. A presença dele não se mede pelo que ouvimos, mas pelo que permanece mesmo quando nada é dito. Quando o Senhor se cala, é porque já falou o suficiente. Agora ele espera que a fé amadureça. Ele poderia gritar no meio da tempestade, mas prefere ensinar que a calmaria começa dentro. O silêncio de Deus é uma escola de maturidade espiritual. Ele ensina a alma a não depender do som da voz, mas da certeza da presença. Jesus permanece, mesmo quando a mente duvida e o coração se cansa. Ele está nas entrelinhas da dor, nas pausas da oração, nos momentos em que o desespero tenta tomar conta. O silêncio dele é o campo onde a confiança floresce. Se ele não responde, é porque a resposta já está sendo construída. Se ele não fala, é porque quer te ensinar a escutar de outro modo. Deus não se cala para te punir, mas para te moldar. Há uma diferença entre o silêncio do abandono e o silêncio da presença. O primeiro é vazio, o segundo é plenitude contida. Quando Jesus se cala, é porque está te observando com amor, esperando o momento certo de agir. Ele sabe que algumas respostas não cabem em palavras, mas em experiências. O milagre não acontece quando ele fala, mas quando você entende o que o silêncio queria dizer. Os santos compreenderam esse mistério e o viveram com serenidade. Santa Teresa d'Ávila dizia que, nas noites em que Deus parecia ausente, ela se deitava sobre o peito dele pela fé. São João da Cruz chamava esse tempo de a noite escura da alma, em que o amor é purificado da necessidade de sentir. E Santo Agostinho lembrava que Deus, ao se calar, amadurece em nós o desejo de o escutar. Em todos esses testemunhos há um mesmo segredo. O silêncio de Deus é o sinal de que Ele está mais perto do que nunca. O silêncio de Cristo é como o pulsar de um coração. Invisível, mas constante. Ele permanece sustentando cada batida da tua vida. Mesmo quando você não percebe. Quando as palavras cessam, é a fé que fala. Quando o consolo acaba, é a esperança que assume. E quando tudo parece escuro, é o amor que prova que Jesus continua presente. A ausência de ruído não é a ausência de Deus. É o lugar onde Ele trabalha de forma mais profunda. A presença de Cristo é tão real que não precisa ser sentida, basta ser acreditada. É essa fé silenciosa que o transforma por dentro, que faz o medo se dissolver, que acalma o coração mesmo em meio à tempestade. Então, quando o silêncio parecer pesado, lembre-se, Jesus continua no barco. Ele não abandonou o leme, apenas espera que você confie no meio do vento. Porque o Cristo que dorme é o mesmo que, a qualquer instante, pode se levantar e dizer: acalma-te, mar, silencia, vento. E o que parecia ausência se tornará prova do amor que nunca se foi. O olhar de Cristo no meio da dor. Há dores que parecem nos despedaçar por dentro. Momentos em que a alma se curva sob o peso do sofrimento e o coração não encontra força para mais uma oração. É nessa hora que surge a pergunta que tantos já fizeram: se Deus me ama, por que me deixa sofrer assim?
e o silêncio parece confirmar o medo, o de ter sido esquecido. Mas quem olha com fé percebe algo escondido nesse mistério. Jesus nunca tira os olhos de quem sofre. Mesmo quando o pranto cega a visão humana, o olhar dele continua fixo em nós, com compaixão e ternura. O Evangelho de João mostra essa verdade de forma comovente. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. O Filho de Deus, aquele que poderia transformar a morte em vida com uma só palavra, preferiu primeiro se unir à dor de quem chorava. Ele não chegou rindo da situação, nem explicando o sentido do sofrimento. Ele chegou chorando. Isso revela algo essencial. Cristo não está distante da dor humana, ele entra nela. Ele não observa o sofrimento do alto, mas caminha dentro dele, lado a lado com quem se sente quebrado. O olhar de Jesus não ignora as feridas. Ele as contempla com amor, mas não como quem sente pena, como quem reconhece valor. Cada lágrima é vista, cada suspiro é notado. Nenhum sofrimento passa despercebido. Quando Maria Madalena chorava diante do sepulcro vazio, bastou ele dizer o nome dela para que tudo mudasse. O mesmo olhar que a libertou do passado foi o que a ressuscitou por dentro. O olhar de Cristo tem poder de transformar dor em encontro, perda em renascimento, pranto em promessa. Quantas vezes na tua história ele te olhou assim e você não percebeu? No momento em que alguém te acolheu sem te julgar, no perdão que você ofereceu mesmo ferido, na força que brotou quando parecia impossível continuar. O olhar de Cristo se manifesta nas entrelinhas da vida, como um raio de luz que entra por uma fresta em meio à escuridão. Ele está ali, silencioso, mas atento, esperando que você também o olhe de volta. A dor faz o homem abaixar a cabeça, mas é exatamente quando você levanta o olhar que descobre algo. Ele já está te olhando. O olhar de Jesus não se desvia das tuas fraquezas. Ele as conhece e ainda assim te ama. Ele te vê cansado, frustrado, tentando entender o porquê das perdas e não te julga. O olhar dele é o de quem compreende. O mesmo olhar que perdoou Pedro depois da negação. O mesmo olhar que enxergou fé no ladrão da cruz. O mesmo olhar que encontrou Maria no meio do sofrimento e lhe deu paz. Esse olhar tem um poder que palavras não têm. Ele devolve a dignidade. Quando o mundo te rotula, o olhar de Cristo te redefine. Quando as feridas te lembram do passado, o olhar dele te lembra da promessa. Quando tudo ao redor parece caos, o olhar dele é o ponto fixo de esperança. Por isso, não fuja do olhar de Jesus. Mesmo que te doa ser visto, é esse olhar que cura. Ele não te observa de longe, ele te contempla de dentro. Ele não apenas entende a tua dor, ele a carrega contigo. É por isso que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é transformada em semente de graça. O olhar de Cristo é o maior testemunho do amor que não abandona. Ele te enxerga exatamente onde está, mesmo quando você acha que se perdeu. Ele não desvia o rosto da tua cruz, ele a assume contigo. É nesse olhar que o sofrimento encontra sentido, porque é nele que descobrimos que nunca estivemos sozinhos. O mesmo Jesus que chorou em Betânia hoje chora contigo, não porque duvide do final, mas porque te ama demais para deixar que chore sozinho. As promessas que sustentam a alma toda, a fé autêntica, se alimenta de promessas. É nelas que o coração encontra abrigo quando o vento sopra forte. Promessas são como âncoras invisíveis lançadas no coração de Deus. Mesmo quando as ondas da vida parecem desordenadas, quem se agarra a uma promessa divina não se perde. E é por isso que as palavras de Jesus não são frases bonitas para consolar. São juramentos eternos, selados com o sangue da cruz e confirmados pela fidelidade de um amor que nunca volta atrás. Uma das promessas mais belas está em Mateus 28:20.
Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Note a força dessa frase. Não é estarei convosco quando tudo estiver bem, nem estarei convosco quando merecerem. É todos os dias, inclusive os dias de fraqueza, de dúvida, de pecado, de solidão. Jesus não prometeu ausência de dor, prometeu presença em meio à dor. Não prometeu ausência de cruz, prometeu ressurreição depois dela. Isaías também nos dá uma certeza divina que ultrapassa o entendimento humano. Ainda que tua mãe te esqueça, eu jamais te esquecerei. Is 49:15. É uma das imagens mais profundas da Bíblia, porque a maternidade representa o amor mais instintivo, mais natural, mais fiel. E ainda assim Deus diz: mesmo se esse amor falhar, o meu não falha. Essa é a garantia que sustenta a alma em meio ao caos. Quando tudo ao redor desaba, o amor de Deus permanece inabalável. Essas promessas não são poesia, são alicerce. Foram elas que sustentaram Abraão quando partiu sem saber para onde ir. Foram elas que sustentaram Maria aos pés da cruz, mesmo quando a lógica dizia que tudo estava perdido. Foram elas que sustentaram Pedro quando, após negar o Mestre, ouviu no silêncio da alma a mesma voz dizer: apacenta as minhas ovelhas. A promessa de Jesus é sempre mais forte que o erro humano. Muitos vivem como se as promessas de Deus fossem lembranças antigas, algo distante, perdido na história. Mas o poder da promessa divina é que ela não envelhece. O que ele disse continua valendo. O que ele prometeu continua vivo. Cada promessa é uma palavra viva, ativa, que trabalha no tempo e no invisível até se cumprir. Por isso, o cristão não caminha com base em previsões, mas em promessas. O mundo muda, o tempo passa, mas o que sai da boca de Deus permanece. Quando a dor grita, lembre-se, existe uma promessa sustentando o invisível. Quando o medo fala alto, há uma voz mais profunda dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Quando tudo parece sem saída, há uma promessa sussurrando: eu abrirei um caminho no deserto. A fé não é cega, ela enxerga com os olhos da promessa. E o mais belo é que essas promessas não dependem da tua força, mas da fidelidade dele. Mesmo que você se canse, Deus não se cansa. Mesmo que você falhe, ele não desiste. Mesmo que você se afaste, ele continua à porta, esperando. A promessa de Cristo não muda com o humor do dia, nem com as circunstâncias da vida. Ela é estável, como o próprio Deus que a pronunciou. Essas palavras foram ditas para te lembrar de algo que talvez o coração tenha esquecido. Jesus não te prometeu um caminho sem lágrimas, mas te prometeu que nenhuma lágrima seria inútil. Não te prometeu ausência de cruz, mas prometeu que a cruz nunca seria maior do que a graça. E, acima de tudo, prometeu que nunca te deixaria só. Por isso, quando a dúvida vier, não olhe para o que está acontecendo. Olhe para o que foi prometido, porque a fé não se apoia nas circunstâncias, mas nas palavras que saíram da boca daquele que não pode mentir. As promessas de Deus são o fio invisível que liga o presente à eternidade, e quem se agarra a esse fio, mesmo no escuro, jamais se perde. O Deus que caminha ao nosso lado. Poucos mistérios são tão belos quanto este. O Deus do universo, Criador de tudo o que existe, escolhe caminhar ao lado do homem, não como um rei distante, mas como um amigo que acompanha cada passo, inclusive os passos incertos, trêmulos, cansados. É essa imagem que o Evangelho nos entrega no caminho de Emaús. 2 discípulos, desanimados e desiludidos, voltavam para casa após a crucificação de Jesus. A esperança deles havia morrido junto com o Mestre, mas enquanto conversavam sobre a perda, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles não o reconheceram de imediato, e isso acontece conosco também.
Quantas vezes Cristo está ao nosso lado e não o percebemos? Ele se disfarça de silêncio, de espera, de paciência. Ele caminha conosco nas estradas do cotidiano, no trabalho que cansa, na rotina que pesa, na lágrima que cai sem testemunha. Ele está ali, escutando, observando, guiando, mesmo quando o coração acha que caminha sozinho. Jesus não se impõe. Ele se aproxima com suavidade. Pergunta, escuta, partilha. Em Emaús, ele ouviu a tristeza dos discípulos antes de revelar a verdade. Ele quis ouvir o coração deles antes de reacender a fé. E é assim que ele age até hoje. O Cristo ressuscitado não aparece para espantar, mas para consolar. Ele sabe que a alma ferida precisa primeiro ser ouvida antes de ser curada. O caminho de Emaús é o retrato de todos nós. Quando a fé enfraquece, quando os sonhos se desfazem, quando parece que Deus falhou, ele se coloca ao nosso lado e começa a explicar, pouco a pouco, o sentido da dor. Ele nos faz entender que nada foi em vão, que a cruz não foi derrota, mas semente de ressurreição. E é nesse caminhar paciente que o coração começa a arder novamente. A presença de Deus é discreta, mas constante. Ele não anda à frente para se mostrar superior, nem atrás para nos vigiar. Ele anda ao lado, porque o amor verdadeiro não controla, acompanha. O Cristo que caminha conosco é o mesmo que em cada passo repete silenciosamente: eu estou aqui. Mesmo quando você não me sente, eu continuo ao seu lado. O mundo moderno se acostumou a procurar Deus no extraordinário, mas ele se revela na simplicidade. Está no gesto que acolhe, na palavra que encoraja, na paz que inexplicavelmente aparece em meio ao caos. A presença dele não precisa ser vista, precisa ser reconhecida. E o reconhecimento vem da fé. Os discípulos só perceberam quem caminhava com eles quando Jesus partiu o pão. O gesto simples revelou o infinito. E é assim conosco. A presença divina se manifesta no cotidiano, na mesa da família, na oração silenciosa antes de dormir, no perdão que parecia impossível. O amor de Cristo se faz caminho para que nunca mais percorramos sozinhos o trajeto da vida. Quando a estrada parecer longa e o corpo cansar, lembre-se de Emaús. Deus continua andando ao seu lado, mesmo que os olhos ainda não o vejam. Ele caminha com você, não apenas para te conduzir ao destino, mas para transformar o caminho em comunhão. Cada passo ao lado dele é cura, é ensino, é amor. E quando enfim o coração perceber, ele sorrirá e dirá o que sempre disse: eu nunca te abandonei. Apenas caminhei contigo em silêncio até que o teu coração voltasse a arder. Quando todos se vão, ele fica. Há momentos em que a vida se encarrega de revelar quem realmente fica. Quando o sucesso se vai, quando o dinheiro acaba, quando o riso se apaga, o círculo em volta encolhe. Amigos desaparecem, vozes somem, promessas humanas se dissolvem no ar. E é nesse exato instante, quando tudo o que é terreno se desfaz, que uma presença silenciosa permanece. Jesus não vai embora, ele fica. Cristo nunca se deixa guiar pelas aparências. O mundo ama enquanto é conveniente, mas o amor de Deus é incondicional. Ele não te ama pelo que faz, mas pelo que é. Mesmo quando você se afasta, ele não rompe a aliança. Mesmo quando o nega, ele continua à porta, batendo. O Evangelho mostra isso de forma sublime. Pedro o negou 3 vezes, jurando não conhecê-lo, mas na manhã da ressurreição foi o primeiro a ser chamado. Jesus não desistiu dele, porque o amor verdadeiro nunca desiste. Quando todos te deixarem e a solidão parecer gritar dentro do peito, lembre-se, Cristo permanece. Ele não se ofende com tuas fraquezas, nem se afasta das tuas quedas. Pelo contrário, é nas quedas que ele se aproxima ainda mais. Ele conhece a tua voz cansada, teus erros escondidos, teus medos não ditos, e mesmo assim te chama amigo.
Não existe sombra, culpa ou silêncio capaz de afastar o amor daquele que prometeu: estarei convosco todos os dias. A fidelidade de Cristo se revela quando tudo o mais falha. Foi assim com Maria Madalena, que encontrou todos os portões fechados, mas encontrou o túmulo aberto. Foi assim com o ladrão arrependido, que descobriu, na última hora, que o amor de Deus não tem prazos. Foi assim com Paulo, que, abandonado por todos, ouviu em sua solidão: o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E continua sendo assim contigo, hoje, agora. O amor de Jesus é teimoso. Ele permanece quando o mundo vai embora. Quando os amigos se afastam, ele se aproxima. Quando o coração se despedaça, ele recolhe os pedaços. Quando o medo paralisa, ele te estende a mão. Quando o desespero tenta te convencer de que não há mais saída, ele sussurra: eu sou o caminho. Cristo não foge do caos. Ele entra nele para te resgatar. O mundo é rápido em desistir das pessoas, mas Deus é paciente. Ele sabe que a tua história não termina no erro e por isso espera. Ele não te abandona quando falhas, porque o amor dele não depende do teu desempenho, mas da sua natureza. E a natureza de Deus é permanecer. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, quando a rejeição doer, quando o abandono parecer definitivo, olhe para a cruz. Ela é o símbolo de um amor que ficou. Todos fugiram, mas ele permaneceu. O silêncio dele não é distância, é permanência. A cruz é a prova de que o amor de Deus não se retira nem no momento da dor. Ele fica até o fim e além do fim. Jesus não é o tipo de amigo que te deixa quando a casa cai. Ele entra nos escombros contigo, te levanta e reconstrói o que o mundo destruiu. O amor dele não conhece limites. Mesmo quando você se sente só, ele está. Mesmo quando você se sente indigno, ele te chama. Mesmo quando você pensa que perdeu tudo, ele te mostra que o essencial ficou. E o essencial é ele. Quando todos se forem, quando o barulho cessar e o coração estiver em ruínas, escute no fundo da tua alma a voz que nunca te deixou: eu ainda estou aqui. Porque o amor de Cristo não vem e vai, ele permanece, sempre. A psicologia da presença divina. Há algo profundamente misterioso e, ao mesmo tempo, maravilhosamente humano na forma como Deus se faz presente. A alma sente quando ele está perto, ainda que os sentidos não o percebam, e a ciência, sem querer, confirma aquilo que a fé sempre soube. A presença de Deus transforma o ser humano por dentro. Estudos modernos da neurociência e da psicologia mostram que a oração, a meditação e a fé constante modificam a estrutura do cérebro. Quando alguém se recolhe em silêncio e se volta para o transcendente, áreas relacionadas à ansiedade diminuem e regiões ligadas à paz, à empatia e à confiança se tornam mais ativas. O cérebro humano responde à presença divina como quem reencontra um abrigo. É como se o corpo dissesse: agora estou em casa. Mas o que a ciência apenas descreve, a fé explica com amor. Deus habita onde é acolhido. Quando o homem se abre à graça, não apenas muda de pensamento, muda de estado. A alma que se entrega à presença divina experimenta uma reorganização interior. As preocupações cedem espaço à confiança. O medo se dissolve na entrega. A mente, antes dividida entre 1000 vozes, encontra harmonia em uma única certeza: o Senhor está aqui. A psicologia da presença divina mostra que o amor de Deus não é apenas consolo espiritual, é cura integral. Ele toca o que a medicina não alcança, restaura o que a psicologia tenta nomear, devolve sentido ao que o mundo chamava de vazio. Quando o homem reza de verdade, ele não apenas fala com Deus, ele se reconecta com a própria essência. A oração é o momento em que a criatura volta a respirar no ritmo do Criador.
Deus não é uma ideia distante, mas uma presença real que interage com o ser humano. E o corpo, a mente e o espírito reconhecem essa presença como se lembrassem de uma origem esquecida. Por isso, quando alguém reza com sinceridade, o coração desacelera, o corpo relaxa e uma paz inexplicável o envolve. É a fisiologia da fé. Quando a alma se alinha ao divino, o corpo inteiro responde. Há uma força invisível no simples ato de invocar o nome de Jesus. Não é magia, é comunhão. O cérebro humano foi criado para dialogar com o eterno. Por isso, o contato com o sagrado produz ordem onde havia caos, clareza onde havia confusão e esperança onde havia desespero. Quando alguém diz, Senhor, eu confio em Ti, algo acontece dentro. Não no mundo exterior, mas no coração, onde a transformação começa. Os santos sempre souberam disso, muito antes da ciência tentar explicar. São João Bosco dizia que o coração em oração é mais forte do que o homem armado. São Bento ensinava que a paz interior é fruto da presença constante de Deus na mente. Santa Teresa d'Ávila afirmava que quando a alma se recolhe e encontra Cristo dentro de si, descansa de todas as tempestades. Todos eles experimentaram o que hoje a neurociência chama de estado de coerência interior. A mente, o corpo e o espírito respirando em uníssono com o Criador. E é por isso que, quando você se sente só, o primeiro passo é lembrar-se de que não está. Deus não precisa se manifestar em trovões nem em milagres para estar presente. Ele age no ritmo da respiração, na calma que surge do nada, na força que você não sabia que tinha. A presença divina é real, mensurável pela fé e perceptível pela alma. No fundo, todo o coração humano foi feito para reconhecer essa presença. E o drama do mundo moderno é ter esquecido como senti-la. Mas basta um momento de silêncio, um olhar para dentro, uma oração sincera para que tudo volte ao lugar. Porque Deus nunca se ausenta, é o homem que se distrai. A psicologia pode descrever os efeitos. A fé, porém, revela a causa, o amor de Deus. Um amor que habita, cura e transforma. Um amor que, mesmo sem ser visto, é sentido em cada batida do coração. E quando você se recolhe e diz, Senhor, fica comigo, Ele não apenas fica, Ele sempre esteve. O amor que não desiste de ti. Existem amores que desistem diante da primeira dificuldade, que se afastam quando a dor aparece, que se apagam quando não são correspondidos. Mas o amor de Cristo é diferente. Ele é o amor que permanece, insiste e recomeça quantas vezes forem necessárias. É o amor que não depende do mérito, da beleza, nem da força de quem o recebe. É o amor que te procura, até quando você foge, que te chama mesmo quando o coração não quer ouvir. É o amor que nunca desiste de ti. Em Apocalipse 3, versículo 20, nos é entregue uma das cenas mais comoventes da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Essa imagem revela um Deus paciente que não invade, mas espera. Ele não arromba a porta da alma. Ele se aproxima com delicadeza, esperando o momento em que você finalmente abrirá. E enquanto muitos desistem de bater, Jesus continua ali, à porta, sob a chuva, no frio, repetindo silenciosamente, eu ainda estou aqui. Esse é o amor mais persistente que existe. O amor humano se cansa, mas o amor de Cristo é incansável. Quantas vezes você prometeu mudar e falhou? Quantas vezes prometeu rezar e esqueceu? Quantas vezes se afastou, buscando consolo em caminhos vazios? E mesmo assim, quando tudo ruiu, Ele estava lá. O mesmo olhar, a mesma ternura, a mesma mão estendida. O amor de Jesus não se ofende com a tua demora, nem se cansa das tuas recaídas. Ele apenas continua amando, porque é da natureza dele amar. Esse amor não é frágil. Ele atravessa o tempo, resiste à ingratidão e supera qualquer distância.
O Filho de Deus foi até a cruz, não porque você fosse fiel, mas porque Ele é. O Calvário é o retrato do amor que não desiste. O amor que olha o homem no pior de seus dias e diz: mesmo assim, eu te escolho. Nenhum erro humano é capaz de anular o sacrifício divino. Nenhum pecado é profundo o bastante para esconder alguém do alcance desse amor. Cristo te persegue com misericórdia, não para te punir, mas para te salvar. Ele corre atrás de ti não por necessidade, mas por fidelidade. Ele conhece cada desvio, cada fraqueza, cada negação, e ainda assim te chama pelo nome. O amor dele não é amor de passagem, é amor de permanência. É a aliança que não se rompe, mesmo quando só um dos lados ainda segura a corda. Esse amor também corrige. Ele não é conivente com o erro, mas paciente com o processo. Quando Jesus te deixa colher as consequências das tuas escolhas, não é abandono, é pedagogia. Ele te permite cair para que aprenda a andar com maturidade. Ele te deixa sentir a ausência para que descubra o valor da presença. E quando você volta, ele não cobra, não humilha, não lança no rosto o passado. Apenas abraça. Nenhum ser humano é capaz de amar assim. Só Deus. O amor dele não se explica, se experimenta. É o amor que perdoa antes que você peça, que entende antes que você fale, que espera mesmo quando você desiste de si. Ele vê beleza onde o mundo vê falha, propósito onde o mundo vê perda, futuro onde o mundo vê fim. Esse amor é a prova de que você nunca está sozinho, porque enquanto você vive, ele continua chamando. E mesmo depois que tudo parece sem volta, ele ainda está à porta, batendo. A pergunta é: você ainda o ouve? Porque ainda que o coração se feche 1000 vezes, Cristo baterá 1001. O amor de Jesus é o maior paradoxo da história. É infinito, mas se faz pequeno para te alcançar. É eterno, mas se encarna para te abraçar. É santo, mas desce ao chão para te levantar. E por isso, enquanto o mundo se esquece, ele continua lembrando. Enquanto o mundo desiste, ele continua buscando. Enquanto o mundo julga, ele continua amando. Este é o amor que nunca cansa, nunca falha, nunca se esgota. O amor que te sustenta, te perdoa, te transforma. O amor que te olha hoje e repete, como no primeiro dia: eu nunca te abandonarei. Feridas que se tornam encontro. Toda ferida tem uma história. Nenhuma dor nasce por acaso. Há marcas que o tempo não apaga, memórias que voltam em silêncio, lembranças que insistem em sangrar. São as feridas da alma, aquelas que não aparecem aos olhos, mas moldam cada gesto, cada palavra, cada medo. E é justamente nelas que Deus escolhe se manifestar. O lugar da ferida é o lugar do encontro. O ser humano passa boa parte da vida tentando esconder suas dores, disfarçar suas fragilidades, apagar o que o fez sofrer. Mas o Evangelho mostra um caminho oposto. É através das feridas que Cristo entra. O ressuscitado não voltou com o corpo perfeito, mas com as marcas da cruz. Ele fez questão de mostrar as chagas, porque aquilo que aos olhos humanos parecia derrota, tornou-se sinal de vitória. As feridas de Jesus são a prova de que a dor pode se transformar em redenção. É por isso que ele se aproxima dos feridos. Ele não procura os fortes, os impecáveis, os que parecem ter tudo sob controle. Ele procura os que sangram, os que tremem, os que se sentem quebrados demais para continuar. Ele sabe que é justamente aí, no ponto mais frágil, que o amor tem espaço para curar. Nenhum remendo humano pode restaurar o que só a graça toca. Quando Deus entra na ferida, a dor não desaparece de imediato, mas muda de sentido. Aquilo que antes era lembrança de sofrimento passa a ser testemunho de salvação. Há feridas que nos tornam amargos e há feridas que nos tornam santos. A diferença está em permitir que Cristo toque nelas. O coração que resiste se endurece. O que se abre se transforma.
A ferida, quando não é entregue a Deus, vira prisão. Mas quando é colocada nas mãos de Jesus, vira altar. É o mesmo coração, o mesmo passado, a mesma dor, apenas redimidos pela presença. Talvez a tua ferida venha de uma perda, de uma rejeição, de uma traição, de algo que nunca foi resolvido. Talvez seja um trauma que se esconde por trás do sorriso. Talvez seja o arrependimento por algo que não dá mais para mudar. Mas Deus não precisa apagar a tua história para te curar. Ele a reescreve. Ele pega a parte mais dolorosa do teu enredo e transforma no capítulo mais luminoso. A graça não apaga o passado, ela o redime. Veja como ele age com Pedro. O discípulo que o negou 3 vezes foi o mesmo que recebeu a missão de apacentar suas ovelhas. A ferida da negação virou lugar de reconciliação. O mesmo aconteceu com Tomé. A dúvida o feriu, mas foi tocando as chagas de Cristo que ele encontrou a fé. O que era fraqueza se tornou encontro. O que era vergonha se tornou testemunho. As feridas não nos afastam de Deus. Elas nos conduzem a Ele, porque é nelas que descobrimos quem realmente somos e quem Ele realmente é. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima derramada com fé se torna semente de esperança. Cada dor oferecida em silêncio se transforma em instrumento de graça. A cruz de ontem pode ser o milagre de amanhã. O encontro com Cristo não acontece apenas no templo, mas nas cicatrizes do coração. Quando a alma para de fugir da própria dor e a entrega a Deus, o milagre começa. Porque a presença dele não apenas consola, ela transforma. As feridas curadas se tornam portas pelas quais outros também podem ser alcançados. É assim que a tua dor ganha sentido, quando deixa de ser ferida isolada e se torna testemunho vivo. O amor de Cristo é tão absoluto que não se envergonha de tocar o que o mundo rejeita. Ele entra onde ninguém quer entrar, cura o que ninguém entende, ama o que ninguém valoriza. E quando ele toca, tudo muda. As feridas continuam lá, mas já não doem, brilham, tornam-se marcas da vitória da graça sobre o sofrimento. Por isso, não tenha medo das tuas feridas. Elas não são sinais de fracasso, mas de que você sobreviveu. E mais, de que Deus te sustentou. E se Ele te sustentou até aqui, é porque ainda tem algo a fazer com elas. Ele vai transformar tua dor em ponte, tua cicatriz em mensagem, teu pranto em fonte de vida. Porque as feridas que entregamos a Cristo nunca terminam em dor, terminam em encontro. O Jesus que espera em silêncio. Deus não tem pressa. Ele conhece o tempo certo para tudo e por isso sabe esperar. Nós, não. Queremos respostas imediatas, sinais visíveis, soluções rápidas. Mas Jesus, ao contrário, trabalha em silêncio e espera. Espera que o coração amadureça, que a alma se acalme, que a fé aprenda a confiar mesmo sem compreender. O Cristo não força a porta do coração, ele permanece diante dela, batendo com paciência. A espera de Deus é amor em forma de tempo. Ele sabe que se viesse antes, você não estaria pronto. Se viesse depois, seria tarde demais. Então ele chega no exato instante em que o silêncio começa a ensinar. O problema é que, na impaciência humana, confundimos o silêncio de Deus com indiferença. Mas o que parece inércia é, na verdade, um cuidado delicado. Ele espera porque te respeita. Ele espera porque te ama. Jesus nunca impõe sua presença, ele convida, ele não invade, ele habita. É o Deus que sabe calar-se para não sufocar, que sabe ausentar-se por instantes para ensinar o valor da presença. Quando Deus se cala, não é porque se afastou, mas porque quer ser buscado com mais profundidade. A alma que se acostuma com o barulho do mundo só aprende a escutar quando é introduzida no silêncio. Pense nas parábolas. O pai do filho pródigo não correu até o país distante para obrigar o filho a voltar. Ele esperou.
Esperou o tempo do arrependimento, esperou o instante da conversão. Mas não esperou de costas, esperou de olhos fixos no horizonte. A paciência de Deus é vigilante, é ativa. Ele observa, prepara, envolve. Enquanto o filho se afundava, o amor já planejava o reencontro. E quando o filho voltou, o pai não perguntou onde ele esteve, apenas o abraçou. Assim é o Cristo contigo. Ele espera e quando te encontra, corre ao teu encontro. Essa espera divina é também um espelho para a nossa própria alma. Muitas vezes é preciso que Deus se cale para que a gente perceba quanto fala sem ouvir. Ele espera o momento em que o coração cansado finalmente se rende. Ele sabe que não pode nos salvar sem o nosso consentimento. O amor dele é livre demais para ser imposto. Ele te quer inteiro e não à força. O silêncio de Jesus é um convite à reciprocidade. Ele permanece à porta não porque não possa entrar, mas porque só quer entrar se for bem-vindo. Ele bate, chama, insiste, mas espera. E o mais impressionante é que, enquanto esperamos por Deus, é Ele quem espera por nós. Ele espera que nos voltemos a Ele com sinceridade, sem máscaras, sem pressa. Espera que deixemos de buscar respostas para começar a buscar relacionamento. Esse é o paradoxo do amor divino. Enquanto o mundo exige rapidez, Deus trabalha na lentidão. Enquanto queremos explicações, Ele oferece presença. Enquanto pedimos provas, Ele nos convida à fé. Ele não se irrita com o tempo que demoramos, apenas continua ali, fiel, paciente, confiante. Há algo profundamente curador nesse modo de amar. Porque o Cristo que espera é o Cristo que acredita. Ele acredita em você mesmo quando você duvida. Ele vê o que ainda vai florescer, mesmo quando tudo em você parece árido. Ele espera o sim que você ainda não conseguiu pronunciar e, enquanto espera, não se afasta. É por isso que o silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de expectativa. É a espera do jardineiro que observa a semente oculta na terra, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. Assim é o amor de Cristo, paciente, insistente, confiante. Ele não desiste, não se irrita, não se cansa, apenas espera até que o coração cansado de fugir finalmente se volte e diga: entra, Senhor. E quando esse momento chega, quando o coração se abre e o silêncio termina, a graça explode em vida. Porque o Deus que esperou em silêncio agora fala com ternura. Eu nunca te abandonei. Eu só estava esperando que me deixasses amar-te por completo. O milagre da presença invisível. Há momentos em que Deus parece distante, mas na verdade é quando Ele está mais perto. O coração humano, acostumado a medir tudo pelos sentidos, tende a acreditar apenas no que vê. Mas a fé verdadeira começa quando os olhos se fecham. O maior milagre não é quando Deus muda as circunstâncias ao redor, mas quando Ele muda o interior daquele que crê. A presença de Cristo é invisível, mas absolutamente real. E quem aprende a percebê-la, descobre que jamais esteve sozinho. Deus se faz presente nos detalhes. Ele fala pela brisa que acalma, pelo abraço que chega na hora certa, pela palavra que toca o coração sem explicação. Ele está na providência silenciosa que impede o pior, na paz que surge sem motivo, na força que reaparece quando tudo parecia perdido. O mundo chama de coincidência, a fé chama de cuidado divino. Porque Deus age nos bastidores, movendo peças que nem imaginamos, escrevendo linhas que só depois conseguimos ler. A presença invisível de Cristo não é ausência, é mistério. É o modo divino de dizer: confia em mim. Ele não precisa aparecer para provar que está agindo. Ele é como o sol por trás das nuvens. Mesmo quando você não o vê, ele continua iluminando. A luz nunca deixou de existir, apenas mudou de forma. Assim é com o amor de Deus, invisível,
mas constante. O milagre dessa presença se manifesta muitas vezes nas pequenas coisas. Quantas vezes você quase desistiu e algo dentro de você sussurrou: siga mais um pouco. Quantas vezes o medo te paralisou, mas uma paz inexplicável te sustentou. Quantas vezes tudo parecia acabado e de repente a vida recomeçou. Isso não é acaso. É Cristo passando silenciosamente, deixando rastros de misericórdia. Lembre-se do profeta Elias no Monte Horebe. Ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio na brisa suave. Assim também é contigo. Ele não chega com espetáculo, mas com suavidade. A presença dele é sutil, porque o amor verdadeiro não grita, sussurra. Deus não precisa provar seu poder, Ele quer que você perceba sua ternura. Muitos pedem a Deus um sinal visível, mas o maior sinal é a própria fé. A fé é o sentido espiritual que enxerga o invisível. É ela que capta o movimento de Deus, mesmo quando os olhos veem apenas silêncio. A presença divina se revela no ordinário, e é isso que a torna extraordinária. Quem aprende a ver com o coração encontra Deus em tudo, até nas esperas, até nas perdas. Cristo prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20. E Ele cumpre. Ele está contigo agora, enquanto lê estas palavras. Está ao teu lado quando dormes, quando caminhas, quando choras e quando sorris. Está nos dias em que sentes fervor e com a mesma intensidade nos dias em que tudo parece seco. A presença dele não depende do teu estado de ânimo, depende da sua fidelidade. O maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro, o despertar da consciência da presença. Quando o coração se dá conta de que Deus está ali, o medo perde o domínio, a ansiedade se dissolve, a solidão desaparece. É como se a alma respirasse novamente depois de muito tempo presa. Esse é o milagre mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso da fé. Perceber que o Eterno habita em ti. A presença invisível de Deus é o que sustenta o mundo. É ela que impede o desespero de triunfar, que mantém a esperança acesa, que dá sentido ao que parecia sem sentido. Mesmo quando nada muda do lado de fora, algo muda dentro, e isso é tudo. Porque, quando Deus está presente, mesmo invisível, a alma encontra repouso. Por isso, não espere vê-lo para acreditar, creia para percebê-lo. Não busque sinais espetaculares, busque silêncio. É ali, onde tudo parece calado, que ele fala com mais clareza. Ele não vem com barulho, mas com presença. Ele não grita, mas transforma. E é justamente no invisível que o amor de Deus mostra sua força, porque o que é eterno nunca precisa ser visto para ser real. O chamado à confiança total. Há uma etapa da fé que todos precisamos atravessar, o momento em que Deus deixa de responder para ensinar a confiar. É fácil acreditar quando tudo dá certo, quando a oração traz consolo, quando a presença divina é sentida. Mas o verdadeiro amor por Deus nasce quando a alma permanece fiel, mesmo sem sentir nada. A confiança é o cume da fé. É o ponto em que deixamos de pedir sinais e passamos a viver da certeza. Confiar em Deus é, na prática, abandonar a necessidade de controle. É reconhecer que Ele sabe o que faz, mesmo quando o coração não entende. É acreditar que por trás de cada silêncio há uma providência e por trás de cada demora, um propósito. A confiança é o remédio que cura a ansiedade espiritual. Ela liberta o coração do peso de querer compreender tudo. A alma que confia não exige explicações, apenas se entrega. Jesus mostrou isso em cada gesto. No Getsêmani, suando sangue e prestes a enfrentar a cruz, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lex 22:42. Esse é o maior ato de confiança já registrado.
O filho confia no pai mesmo diante da dor. Ele não nega o medo, mas o entrega. E é essa entrega que transforma o sofrimento em redenção. Confiar não é negar a dor, é escolher acreditar mesmo dentro dela. É olhar para o caos e dizer, Deus ainda está aqui. É caminhar no escuro com o coração aceso pela fé. É a confiança que torna o deserto suportável, a espera fecunda e a vida possível. É ela que impede o desespero de se tornar senhor da alma. E é justamente quando parece que tudo desmorona que a confiança mostra sua força. Muitas vezes Deus não muda as circunstâncias porque quer mudar você primeiro. Ele usa o tempo para moldar o interior e a demora para fortalecer o amor. A confiança é a arte de permanecer em paz, mesmo sem respostas. É a alma aprendendo a descansar nas mãos que a criaram. Como disse Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Há uma serenidade que só nasce quando a alma se rende. Quando o coração para de lutar contra o tempo e simplesmente confia, algo muda. O peso desaparece, o medo se dissolve e a paz toma o lugar da dúvida. Porque a fé sem confiança é teoria, mas a fé que confia se transforma em vida. Deus não pede perfeição, pede entrega. Ele não exige que você entenda, mas que permaneça. A confiança é o elo que une o homem ao divino. E ao contrário do que o mundo ensina, confiar não é fraqueza, é força. É a coragem de colocar o futuro nas mãos daquele que já está lá. Talvez hoje Deus esteja te pedindo exatamente isso. Parar de questionar e começar a confiar. Não porque Ele queira te calar, mas porque quer te curar. Ele sabe que o coração só encontra descanso quando se apoia nele. E quando essa entrega acontece, algo sobrenatural floresce. A alma deixa de viver de emoções e passa a viver de fé. Confiar totalmente em Deus é transformar a incerteza em oração e o medo em adoração. É dizer, com o mesmo abandono de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. É entender que o amor de Deus não precisa ser sentido para ser real. Ele é constante, mesmo quando invisível. A confiança total é o ponto em que o homem deixa de querer controlar o céu e permite que o céu conduza o homem. E quando isso acontece, a alma experimenta a liberdade dos santos, aquela paz que não depende de nada, porque está firmada na certeza de que quem confia em Deus nunca perde, apenas amadurece. O abraço que nunca acaba. Há um momento em que a alma, cansada de lutar, simplesmente se entrega. E é nesse instante, quando o coração desiste de resistir e começa a confiar, que acontece o milagre mais silencioso e transformador da fé. Deus te abraça. Não é um abraço simbólico, nem imaginário. É uma presença real, espiritual, profunda. É o abraço que o mundo não pode dar, que o tempo não pode tirar, que nenhuma dor consegue desfazer. É o abraço de Jesus, o mesmo que envolveu a cruz, o mesmo que hoje envolve você. Esse abraço não tem início nem fim. Ele começa quando você permite e continua pela eternidade. É o abraço que acolhe sem perguntar, que perdoa sem cobrar, que cura sem exigir. É o abraço de quem conhece o pior de você, mas ainda assim escolhe ficar. Quando Jesus te abraça, Ele não ignora tuas feridas, Ele as toca com amor. E o toque dele transforma dor em paz. Foi esse abraço que Maria Madalena experimentou quando o encontrou vivo, depois da cruz. Ela correu chorando e Jesus a chamou pelo nome. Um só olhar bastou. O amor a reconheceu. Esse é o mesmo abraço que o ladrão arrependido recebeu no último instante da vida. O abraço invisível que o levou do desespero ao paraíso. É o abraço que Pedro sentiu quando ouviu o perdão ecoar em sua alma. Apacenta as minhas ovelhas. Um abraço que não precisou de palavras, apenas presença. Jesus não espera você ser perfeito para te abraçar.
Ele te envolve exatamente como está, cansado, ferido, confuso, arrependido. Ele te segura como o pai do filho pródigo, não como um juiz, mas como quem reencontra o que julgava perdido. Ele não pergunta onde você esteve, nem o que fez. Ele apenas corre em tua direção. O amor dele é movimento. Ele não espera que você o alcance. Ele vem até você. Esse abraço é mais do que consolo, é reconciliação. É quando o céu e a terra se encontram dentro do teu peito. É quando a culpa se dissolve e o perdão se torna realidade. É quando o passado deixa de ter poder e o futuro se enche de esperança. Quem é tocado por esse amor nunca mais é o mesmo. Porque o abraço de Cristo não apenas conforta, ele transforma. Muitos passam a vida buscando esse abraço em lugares errados, em amores que não duram, em conquistas que não preenchem, em aplausos que se esgotam. Mas há um vazio que só o amor de Deus consegue preencher. É o espaço que o Criador deixou dentro de cada coração para si mesmo. E enquanto esse espaço não for preenchido, nada será suficiente. O abraço de Jesus é o cumprimento da promessa: eu nunca te abandonarei. É o instante em que a alma compreende que a ausência foi apenas o prelúdio da presença, que o silêncio foi apenas o intervalo antes da canção, que toda dor foi o caminho até o encontro. E quando esse encontro acontece, a alma entende o que sempre buscou, não respostas, mas presença. Talvez você nunca tenha sentido esse abraço de forma consciente, mas ele já te envolveu inúmeras vezes. Naquela paz que chegou no meio da angústia, naquela força que apareceu quando tudo parecia impossível, no perdão que você deu e nem sabia de onde veio, no recomeço que não fazia sentido, mas simplesmente aconteceu. Tudo isso foi o abraço dele, discreto, constante, fiel. O abraço de Cristo é o lugar onde o coração finalmente descansa. Ele não promete tirar todas as dores, mas promete estar contigo em cada uma delas. Ele te envolve até que o medo se cale, até que a culpa se renda, até que a alma entenda: nada pode te separar do amor de Deus. Esse é o amor que não acaba, o amor que permanece mesmo depois do último suspiro. O amor que não conhece distância nem tempo, o amor que te acompanha nesta vida e te espera na próxima. E quando esse abraço for completo, quando finalmente o virmos face a face, então o coração compreenderá o que sempre foi verdade. Jesus nunca te abandonou. Ele sempre te sustentou nos braços. Ele continua aqui, a revelação final e o chamado à fé. Chega um ponto da caminhada espiritual em que tudo faz sentido. O sofrimento que parecia castigo se revela como purificação. O silêncio que parecia abandono se torna voz. E o vazio que antes doía agora é espaço para a presença. É aqui que a alma percebe o mistério supremo da fé. Deus nunca foi embora. Ele continua aqui, sempre esteve. Mesmo quando você duvidou, quando chorou, quando pensou em desistir, ele estava lá. Não como espectador distante, mas como força invisível que te manteve de pé. Cristo não é lembrança, é presença. Não é apenas o Jesus do Evangelho, é o Jesus vivo, que hoje caminha contigo, que conhece o teu nome, que ainda fala ao coração. Ele continua passando pelas estradas do mundo, como em Emaús, se aproximando dos cansados, reacendendo esperanças, explicando com ternura o sentido das dores. Ele continua partindo o pão na tua história, revelando-se no gesto simples, na oração sincera, no perdão que floresce, na vida que insiste em continuar. O amor dele não depende da tua fé para existir. Mesmo quando você se afasta, ele permanece. Mesmo quando o nega, ele continua te chamando. Mesmo quando o esquece, ele te recorda. Porque a promessa que saiu de sua boca é eterna. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Todos os dias, inclusive hoje, Cristo continua aqui,
no altar da Eucaristia, onde o céu toca a terra, no silêncio do sacrário, onde ele espera pacientemente ser visitado, nos olhos do pobre, do doente, do esquecido, na brisa que te acalma, na lágrima que purifica, na paz que inexplicavelmente te alcança. A presença dele é o fio invisível que sustenta o mundo, a nota oculta que mantém a sinfonia da vida. Mas essa presença pede resposta. O amor de Deus não é passivo, é convite. Ele não te obriga a crer, mas te chama a decidir. Ele não impõe fé, mas propõe confiança. O amor de Cristo é o mesmo hoje e sempre, mas a tua resposta é única, pessoal, irrepetível. Ele continua batendo a porta, esperando o teu sim, esperando que o deixes entrar, não apenas como lembrança de domingo, mas como presença viva de todos os dias. E quando esse sim é dito, tudo muda. O medo perde força, o passado perde peso e o futuro se ilumina. A alma, antes inquieta, repousa e entende finalmente que nunca caminhou sozinha. O mesmo Jesus que subiu ao Calvário por amor a ti, continua agora ao teu lado, sustentando teus passos e te chamando pelo nome. Por isso, hoje, essa mensagem é mais do que uma reflexão, é um chamado à fé viva, concreta, perseverante, um chamado a lembrar que o Cristo da cruz é o mesmo Cristo que te olha agora, dizendo: eu nunca te abandonei. Ele te acompanhou nos vales, te levantou nas quedas, te esperou nas distâncias e agora, mais uma vez, te chama de volta. Se esta mensagem falou ao teu coração, não a deixes passar. Permita que ela te transforme em oração, em decisão, em encontro. E se sentires que esse amor ainda pulsa dentro de ti, responde com coragem. Abre teu coração e deixa Cristo ser tudo em ti, porque Ele continua aqui, no silêncio, na espera, na vida, no amor. Ele está contigo e estará até o fim dos tempos. Se esta mensagem tocou tua alma, inscreve-te no canal, deixa teu like e compartilha com alguém que amas. Talvez essa pessoa esteja vivendo o silêncio que tu já viveste, e através do teu gesto, Jesus pode chegar até ela, dizendo mais uma vez: eu nunca te abandonarei.